Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Houve uma parada dessa. Eu não vou botar a minha mão no fogo por essa afirmação aí. Se vocês quiserem acreditar, é por sua conta e risco. Mas, contudo, porém, entretanto, esse podcast não é a casa da mãe Joana. Então, se você escolheu no seu agregador achando que era um podcast que ia ter fofoca, barraco ou a vida das celebridades, então eu vou ter que começar esse episódio citando esse grande pensador contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Achou errado, otário? Falando um pouquinho mais sério agora, o Quem Você Pensa Que É tem como proposta tentar entender a construção da nossa personalidade. Essa é uma dúvida que me segue há muito tempo. Por que você é assim, desse jeitinho que você é? Por que você pensa do jeito que você pensa? Qual é a base em que está alicerçada as suas opiniões? Mais importante que isso, nesses tempos de internet, por que você segue o influencer A, B, C e odeia o influencer X, Y, Z? Nessa jornada, eu percebi que às vezes as bases das minhas opiniões não eram boas o suficiente. E que em alguns casos seria necessário trocar, e que não existe nenhum problema em mudar de opinião. Por isso que eu troco ideia constantemente aqui, onde eu posso conhecer novas bases e novas opiniões. Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma parada que, cara, me instiga muito. Eu sou de uma época que games eram uma parada totalmente entretenimento. Você só jogava pela diversão, né? E sei lá, hoje pode-se dizer que é uma daquelas. Eu estive conversando com um filósofo uns 2, 3 episódios atrás, e eu comentei sobre essa parada de como as coisas mudam rápido hoje, e como a gente tem que se reinventar, e aí tem meio que uma crise, gera uma ansiedade na ideia de você tá hoje numa profissão e amanhã ela não existe mais, né? E começou N profissões que não existiam, né, e pra gente é totalmente novo. E eu acho que os games estão bem dentro dessa categoria, né? Tipo, virou profissão. Tem gente que é jogador profissional. E tem uma galera a galera do streaming, a galera que faz resenha, além das pessoas que fazem streaming jogando também, né? Pra isso, eu chamei a Liv Cienza, que é psicóloga e pesquisadora na área de games e comportamento. E eu queria entender como é a proposta aqui do Quem Você Pensa Que É, sobre o papel hoje em dia desses games, né, que tomou essa proporção totalmente nova na construção da personalidade. Principalmente se a gente for falar, eu sou o tiozão do Millennial, pode-se dizer. Então, se a gente for falar de uma geração que está chegando agora, já inserida nesse contexto de dentro do mundo dos games e como uma coisa muito além do entretenimento. E até sobre a formação da personalidade, né? Que é meio que uma parte do teu estudo, né? Dessa galera. Dá um oi, pessoal, Liv, pra gente começar. Fala, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Independentemente aí do horário que você tá ouvindo o podcast. Prazer muito grande estar aqui. Como foi dito, essa é a minha área de estudo aí
desde a graduação, então eu tenho um amor muito grande por falar disso, né? E espero que seja um papo produtivo aí pra gente entender um pouquinho, né, das perspectivas da psicologia e pra gente filosofar um pouquinho também, né? Pra gente ir além aí no que diz respeito aos jogos e à cultura pop de forma geral, né? Eu acho, na formação da personalidade, da identidade das pessoas. É isso. Liv, eu tenho a mania, a gente chama às vezes de hábito ou tradição, mas eu tenho a mania de começar os episódios do Quem Você Pensa Que É com 2 perguntinhas que falam mais sobre você, né? Uhum. Que tem o intuito de engrenar essa nossa conversa, um ponto de partida, e de repente mostrar um lado que talvez você não mostre normalmente, né? 2 perguntinhas que... um pouco capciosas, mas nada demais. Manda bala, manda bala. A primeira delas seria se você tem aquilo que a gente conhece como guilty pleasure, que é aquela coisa que é tosca, que a gente sabe que é tosca, mas não tem o que fazer. Eu gosto e acabou e ponto final, sabe? E se você compartilha com a gente isso. Poxa, uma perguntinha capciosa mesmo. Eu tenho alguns guilty pleasures, assim, eu acho, né? Primeiro porque, assim... contando um pouquinho sobre quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa autista e TDAH, né? Inclusive, a gente estava no bate-papo anterior aqui ao começo da gravação, falando do nosso TDAH compartilhado. Mas, como TDAH, assim, a gente tem vários hobbies, eu acho, né? A gente vai, enfim, construindo nossa identidade, né? Nossa personalidade a partir de múltiplas coisas, assim. A gente sempre tá fazendo uma coisa diferente. Mas eu acho que um dos meus guilty pleasures, que não sei se é exatamente um guilty pleasure, né? Se é mais uma forma de descansar, desestressar aí. Mas eu gosto muito de ver vídeo de unboxing, né? De coisas aleatórias, assim. Então, às vezes eu coloco no YouTube lá uns vídeos de unboxing das coisas mais esdrúxulas possíveis, assim, panela, coisas tecnológicas que eu gosto muito também, né? Mas, sei lá, robozinho, qualquer coisa, sabe? Que além de ser um unboxing, eu acho que tem aquela coisa meio do ASMR, assim, também, que dá aquela tranquilizada na gente. Então, eu tenho um pouquinho desse guilty pleasure aí de fazer isso, né? Ver vídeo de unboxing. E tem uma coisa muito específica também que eu gasto muito tempo vendo. Esqueci o nome agora, mas são vídeos de pessoas que juntam madeira sem usar parafuso, sem usar nada. É madeira com madeira, eles fazem uns cortes muito loucos. E eu acho super tecnicamente agradável, assim. Eu sou meio fanática por coisas de madeira, na verdade, que se eu pudesse ver, né, na minha escrivaninha aqui, eu tenho uma luminária de madeira, eu tenho um fone de madeira, eu tenho um relógio de madeira. Então, meu guilty pleasure é colecionar coisas de madeira, ver vídeo de unboxing e fazer várias outras coisas esquisitas aí. É maneiro que eu gosto dessa pergunta, porque ela é uma parada muito relativa, né? E tem tudo a ver com essa ideia de personalidade mesmo, né? Porque tem gente que entra nessa pergunta meio na defensiva, do tipo, não é guilty pleasure, né? Só que é um negócio que é muito individual, né? Sabe? Tem coisas que coletivamente a gente acha, nossa, isso aí é meio, né, estranhinho e tal. Né? Não, acho que a gente escolhe o guilty pleasure mais adequado pra gente falar de cast, sim, né? Sim. É porque a gente tem vários aí, mas eu acho que não tem por que ficar na defensiva, não, né? Porque, assim, óbvio que tem, né? Entrando aí no papo de identidade, personalidade, tem pessoas que são extremamente defensivas, né? Extremamente cautelosas, falando de si mesmas. Mas eu acho que nossa personalidade é uma coisa que tá aí pra ser construída, flexibilizada, né? Do meu ponto de vista, assim. Então não tem pra que a gente ficar na defensiva, não, né? Pelo menos ao meu ver, assim. Olhando do meu ponto de vista, tem uma parada aí que eu acho que é mais tem a ver com construção social, mas é um lance meio de machismo mesmo. Porque pro homem tem mais uma cobrança nesse sentido de, nossa, você gosta disso? Não acredito. Tá ligado? Talvez E é uma... Pode falar. Não, talvez seja uma questão mesmo da masculinidade, né? Que tem que ser demonstrada a qualquer custo. Mas eu acho que tem o lance também, não talvez da mesma perspectiva, né? Nem com a mesma cobrança. Mas eu acho que existe o lance da feminilidade também, que às vezes é cobrada de algumas pessoas, ou é visto com um pouco de surpresa, talvez, né? Nossa, mas você é mulher e gosta disso, né? Você, enfim, não... Mas eu acho que tem a questão de gênero, certamente, aí, né? Questão cultural, social, tá? Em todos os momentos, né? Presente na nossa construção de identidade. Eu acho que até esse que você falou sobre a feminilidade, pra mim, tem um quê de machismo também, né? Sabe?
se a gente for entrar em questão de patriarcado, né, e falar de tantas questões aí, a gente vai longe. Os dois TDAH aqui, né, começando o episódio. E aí a gente nem fala de jogos, né, dá pra fazer um podcast. Mas eu vou falar pra você que aqui é comum eu começar o assunto 40 minutos depois. Então somos dois, então. Mas vamos seguir. A segunda pergunta, ela é o oposto da primeira. Eu quero saber de uma coisa que você não entende porque tem uma galera que curte. Sabe? Aquilo que você vê uma galera mesmo curtir, você fala, cara, eu não entendi qual é o apelo desse rolê, tá ligado? Uma coisa muito específica que eu não curto assistir e eu tenho dificuldade de entender quem gosta, que é vídeo de gente caindo e vídeo de gente se dando mal, assim, sabe? Que tem gente com o bico que acha muito engraçado, né? E eu, assim, desde criança eu vinha Faustão, assim, né? Aquela coisa das videocassetadas e todo mundo rindo, e eu ficava, meu Deus, eu não acho isso engraçado. Eu acho isso horrível, coitada da pessoa, coitado do bebê, sei lá, né? E, enfim, tem gosto pra tudo, né? Mas esse aí, particularmente, eu sempre tive dificuldade de entender. Tem vídeo de raid também, a gente pode até falar sobre isso depois, né? Mas vídeo de gente com muita raiva quebrando coisa, né? Inclusive de coisas de gamers, assim. Tem vídeos no YouTube só de gente de gamer quebrando acessórios gamers e periféricos, né? Nossa, que dó, né? Assim, cara, eu não consigo assistir isso, sabe? Mas tem gente que gosta, né? Então, enfim... Tem coisas muito específicas, né, hoje em dia, porque eu lembro de ser uma coisa meio assim, rockstar, quando eu era adolescente, começando a ouvir os rock e tal, a ideia da banda grunge que quebra tudo no final, sai chutando tudo, quebra guitarra, mas é uma coisa que sempre me incomodou, sabe? Eu olhava e falava, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra comprar uma bateria dessa e o cara tá chutando tudo pro alto aí. Bota fé, né? Nunca entendi também, mas... Né? Faz parte da estética, né, do apelo. Sim, cara, e esse também que você falou das pegadinhas, talvez eu não seja igual a você, mas bem parecido, sabe? Algumas coisas eu consigo ver uma graça também, mas quase sempre me incomoda. Quase sempre eu falo, mano, esse cara morreu, né? Tipo, a pessoa cai toda torta e fala, puta, esse maluco morreu, não é possível. Pra mim faz todo sentido esse... seu não entendimento desse hype. E tem gente que se acaba, né? Tem gente que, nossa, é a melhor coisa do mundo, né? Pra mim entra naquele lugar daquela vergonha alheia que incomoda, sabe? Cringe, né? É cringe. Sim. E tem gente que lida muito bem com isso, mas falar pra você que pra mim também é uma parada que dá uma incomodada, sabe? Quando você vê uma coisa que fala, nossa, cara, é muito vergonhoso até de ver, sabe? Que dá aquela dorzinha no você fala, meu Deus, ainda tô sentindo aqui. E isso faz parte aí da nossa personalidade, né? Entrando aí total, né? Com certeza. Mas então, vamos começar pra valer agora. Show. Você é daquelas que sempre gostou de jogo e por isso tá o seu interesse até de estudar, de ir além, entender comportamento? Esteve sempre envolvida nesse rolê dos jogos e tal? Então, né, falando aí de construção, né, de identidade, eu posso dizer que os jogos fizeram parte, assim, da minha vida desde criança e eles têm uma parcela muito grande aí na construção de quem eu me vejo como pessoa mesmo, né? Como uma pessoa que gosta muito de cultura pop também, cultura nerd, enfim, né? Os jogos sempre tiveram presentes desde criança. Sempre foi algo que meu pai e meu irmão sempre incentivaram muito, né? Eu tenho um irmão mais velho. E quando eu era criança, é óbvio que você é meio aquela café com leite que veio o irmão jogando, né? E você não exatamente tá jogando com seus primos, mas você tá lá assistindo. Então, fez parte da minha infância nessa forma de socialização mesmo, né? De socialização com os meus primos, com o meu irmão, com os meus outros colegas e tal. E na adolescência, principalmente, também. Então, eu sempre cresci com jogos, assim... Eram mais jogos digitais do que jogos, assim, analógicos, né? De tabuleiro e tal. Sempre teve também. Mas eu confesso que até meus estudos, assim, eles são mais voltados para os jogos digitais do que os jogos analógicos, né? E do que o RPG, por exemplo, RPG de mesa, né? Enfim... Então, sim, se eu não tava jogando, eu sempre tava assistindo alguém jogar. E pra ser muito sincera, né, às vezes eu prefiro ver pessoas jogando do que jogar de fato também, assim, né. Então, não sei se né, será que eu era uma mini pesquisadora desde criança? Não sei. Mas eu sempre gostava de estar ali, né, observando, enfim.
Acho que tem o fato também de que eu sou uma pessoa bastante competitiva e não gosto de perder. Então, assim, às vezes eu evitava jogar pra não perder, entendeu? Então era mais legal ficar ali, né, evitando jogar pra não ter frustração, né? Enfim, várias coisas aí, né, me jogando aqui na roda, abrindo minha alma pra quem tá ouvindo. Mas, sim, e com certeza isso foi, assim, primordial pra eu me constituir como pesquisadora também, né? E não diria como psicóloga, porque acho que meu interesse por pessoas, né, também sempre teve presente aí além dos jogos, mas conseguir conciliar as duas coisas foi algo muito, muito importante. Acho que foi um marco na minha vida, assim, na graduação, né, quando a minha orientadora falou, e aí, o que você quer fazer de monografia, né? E aí eu trouxe o tema dos jogos e continuo até agora, né? Acho que são 11 anos, se eu não me engano, minha matemática às vezes é meio falha. Mas acho que são 11 anos desde a graduação, fazendo iniciação científica, né? Trabalhando com essa questão de games mesmo. Então, com certeza é um amor que eu tenho, assim, né? E eu acho que a vida adulta às vezes faz com que a gente tenha menos tempo pra jogar, né? Enfim, mas faz parte do trabalho também. Então tem aquelas vezes dicotomia, né? É hobby ou é trabalho, e aí você se perde no meio disso e você não sabe mais onde começa, onde termina o trabalho, né? Então, acho que sim, jogos sempre estiveram presentes e continuam bastante presentes na minha vida, assim. Cara, que maneiro isso aí. Como eu tinha dito antes da gente começar, eu estive mais no papel da audiência mesmo, de ver as pessoas jogando, né? E assim, puxando pela memória, pra mim tinha um lance também a ver com a frustração, mas não de competitividade, era mais aquele negócio de os videogames não eram meus, geralmente era um primo, coisa assim, e quando ia jogar aquela galera toda, né? E cara, eu tinha uma trava de ser o cara que vai ser o pior no jogo, sabe? Nossa, eu sou o cara que vai sair todo torto, não vai conseguir nem isso aí me deixava bastante mais na ideia de falar, não, vou ficar só assistindo aqui vocês jogar. Mais seguro, né? Entendeu? Teve muito isso daí. Mas eu sempre tive mais gosto pelo aquele jogo que é de luta, né? Tipo, Street Fighter, esses aí, né? Eu consigo lembrar de ter acompanhado tudo que hoje você vê a galera millennial com nostalgia, assim, sabe? Vai desde o Mario, Sonic e os de luta, Street Fighter, King of Fighters, né? Todos esses aí. Eu lembro de ter acompanhado, assim, uns como plateia, outros tentando jogar e tal, né? Eu até recentemente, eu não sei se você assiste anime normalmente? Não? Fui uma criança adolescente bastante otaku, assim. Não assisto mais com tanta frequência também, né? Mas sim, assisto anime sim. Eu tô falando porque tem um que ele é muito nostalgia, sabe? Eu vi ele na Netflix, não sei se você já ouviu falar, chama High Score Girl. Você não vi ainda. Procura, eu acho que tá ainda na Netflix, porque ele é basicamente a história de um cara, uma menininha, criança ainda, pirado em videogame. Só que ele tem esse fator nostálgico que é assim, não criaram jogos específicos pro desenho, eles pegam os jogos que existiram mesmo. Que genial. Então tem o cara conversando com os caras do Street Fighter, aparece ele trocando ideia, e aí vai aparecendo gradativamente os jogos e os consoles que na ordem que eles foram mesmo, sabe? Então quando aparece o PlayStation, ele fica lá, nossa, esse console é muito louco, não sei o que e tal. Ele é bem nostálgico pra quem acompanhou isso daí, né? Eu assisti pirando. Nossa, total pirando. Tava assistindo com o meu guri falando, isso é história da vida. Que legal, vou procurar. Mesmo sendo... procura assim. Mesmo sendo o meu papel mais de plateia, cara, eu curti demais. Dá uma olhada depois. Mas eu, assim, falando, né, de identidade também, eu acho que esse lance de ser plateia não exime a gente de ter feito parte da cultura também, né, de estar imerso nessa cultura. Por isso que a gente tem também os streamers aí, com uma plateia gigantesca de pessoas que gostam de ver outras pessoas jogando, né, então, que gostam de estar nesse papel de audiência, né. Então, considero que, né, mesmo que você não fosse criança que jogava, você tá ali com seus amigos que jogavam, você tá imerso na cultura também, né, e faz parte da criação de identidade também, da socialização, né? Então, tipo, eu super vou procurar esse anime pra assistir. Eu acho que você vai curtir, cara. Ele é muito nostalgia, mano, sabe? Principalmente se você, que nem você falou que
desde criança, tá acompanhando os consoles, a evolução deles e tal. Cara, eu acho que é impossível você não sentir um quentinho no coração vendo aquilo ali. Mas isso que você falou sobre ser plateia, eu achei interessante, que quer dizer que eu era a vanguarda da galera de hoje, né? Da audiência dos streamers, né? Um protótipo de streaming ali, né? Presencial. Mas não, realmente a gente tem essa identidade aí gamer muito atrelada, né? Às plataformas de streaming, né? E de assistir esportes também, né? A gente tem grandes campeonatos aí de jogos competitivos com uma plateia gigantesca, né? Tem muita grana envolvida. Então eu diria que existem várias identidades gamers, né? Tentando entrar aí um pouco no assunto, né? Se aprofundar um pouco no assunto. Mas o gamer, ele não é uma pessoa só, né? Ele é uma identidade múltipla, né? Que tem vários fatores envolvidos, que vão desde espectros políticos, né? A gente tem aí o gamer de direita e o gamer de esquerda, digamos assim, né? Com perfis muito diferentes. Mas a gente tem também os gamers por nicho, né? Então você tem os gamers dos esports, né? Você tem os gamers do que a gente chama de cozy game, né? Não sei se você tá familiarizado, mas esses joguinhos mais tranquilos, menos estressantes, mais bonitinhos, mais fofos, né? Você tem um nicho pra isso também. Você tem milhões e milhões, né, de nichos diferentes com perfis diferentes de jogadores. E tem alguns estudos, né, já que, né, eu tô aqui também para falar um pouquinho de pesquisa, né, a gente tem alguns estudos muito interessantes aí sobre personalidade, né, e identidade gamer e tipos, gêneros específicos de jogo que as pessoas jogam, né. Então eu tomei a liberdade aqui, o meu orientador tem uma pesquisa que chama Avaliação Psicológica de Jogadores de Videogame, Tabuleiro e Live. Personalidade, raciocínio e percepção emocional. É do Fabiano Costa Miguel, Lucas de Francisco Carvalho, Tainan Loa Silva Dionísio, se não me engano é de 2017 esse estudo. E sim, né, o estudo tá lá, quem quiser ler pode ler, mas passando por coisas muito rápidas, assim, que eu acho legal do estudo, é que eles dizem, né, chegam à conclusão depois de fazer algumas análises correlacionais, até abrir aqui meu PDF para eu não falar abobrinha, mas que as pessoas que atribuem maior importância ao ato de jogar dentro da sua identidade, né, na formação da sua identidade, geralmente têm comportamentos que eles chamam de excêntricos, têm uma maior desconfiança nas interações com outras pessoas e evitam críticas com uma maior facilidade, assim, né? Tendem a não se colocar em situações que eles podem se expor à crítica, né? Você estava falando, por exemplo, eu não jogava porque eu não queria ser a pessoa ali que era o ruim, né? E tal. Eu também tenho um pouco disso, então me expondo aí também, né? Quem prefere jogos de ação teve no estudo, né, um maior nível de impulsividade, de descontrole emocional. Quem tem preferências por jogos violentos teve aí uma maior frequência de pensamentos agressivos, uma maior desconfiança da intenção de outras pessoas, um maior nível de impulsividade também, e uma predisposição, digamos assim, né, a atribuir emoções de raiva a outras pessoas, né? Às vezes você fica tipo, não sei o que essa pessoa tá sentindo ou o que ela tá pensando, e às vezes você pressupõe alguma coisa sobre aquela pessoa, né? E essas pessoas que preferem jogos violentos tiveram essa maior atribuição de emoções de raiva. Pessoas também que dão maior importância, né, ao jogo na sua identidade, e aí tem uma lista enorme aqui, mas depois eu faço um disclaimer sobre isso, né? Tiveram comportamentos, tem geralmente comportamentos mais agressivos, uma menor necessidade de atenção externa, né, dos outros, umas tendências mais introvertidas, né? Menores habilidades sociais e maior dificuldade no manejo das suas emoções. E aí, deixa eu ver aqui mais coisas interessantes, mas também para não falar de tudo, que é muita coisa. Participantes que preferem jogar só online, né? Porque existem jogos que você joga sozinho, offline, e tem jogos que você joga online, tipo League of Legends, né? Um Dota, enfim. Pessoas que só jogam online demonstraram maiores níveis de isolamento social e de afastamento social. Olha só. Pessoas que jogam com outras pessoas, né, pessoalmente ou não, demonstraram uma percepção emocional maior. Então, assim, são algumas coisas que os estudos mostram aí, né? Esse é um estudo só, que é feito em território brasileiro, né? Porque, infelizmente, a maioria dos estudos nesse sentido, eles não são brasileiros, eles são estrangeiros aí, né? Essa parte de literatura voltada para jogos no Brasil, comparativamente a lá fora, é mais escassa, né? Mas a gente tem tido bastante estudos interessantes, né? E é nesse cenário, assim, também que a minha pesquisa se insere, né? De pesquisar. O meu estudo não é voltado exatamente para formação de identidade gamer, né?
Mas ele toca, assim, né, no tópico de várias formas e tal. E fora o meu estudo, assim, sistemático, né, acadêmico mesmo, eu gosto de falar que tem também todo o estudo que eu chamo de etnográfico, né, que é o estudo que a gente faz de maneira informal, né, porque, assim, quando você se insere, por exemplo, em eventos, né, como a Perifacon, entre outros, né, SB Games, enfim, você toma contato com essa comunidade gamer, né? Você tá dentro do Twitter, você tá dentro do Discord, dentro de comunidades gamers, e você acaba observando muita coisa que os estudos... Aí seria tipo o empírico mesmo, né? Você tá vendo você ali na hora. Prática, né? Você tá vendo a teoria aplicada ali, né? O que tá acontecendo de fato. Então é muito interessante fazer essa leitura, assim, às vezes de estudos, né? E ver que, poxa, quando eu observo aqui, né, no Twitter, enfim, parece que existe essa tradução de um pro outro mesmo, né? O que é ótimo, né? No sentido de que, os estudos estão sendo bem feitos, eu acho, então, né? Mas, como eu disse, assim, né? Isso é um dos estudos e é óbvio que, assim, ele é feito em estatísticas, né? Toda pessoa que joga jogo violento vai ser dessa forma. É óbvio que não, né? São estatísticas, são dados gerais, assim. Mas a gente pode ver que existem pesquisas, né, empíricas mesmo, correlacionais, enfim, sendo feitas nesse sentido. E aí também, para a audiência que não sabe exatamente o que é minha pesquisa, né? Já deixo aqui engatado também que os meus estudos são mais voltados para compreender como os jogos, né, afetam a sociabilidade, a prosocialidade, a empatia e o que a gente chama de cognição social dos jogadores. E aí tem uma literatura... Tá profundamente atrelado com a personalidade também, né? Óbvio. Porque as pessoas vão perguntar, né? Mas e aí, né? Afeta ou não, né? É lógico que afeta, né? Mas quando a gente analisa estatisticamente mesmo os dados, tem várias variáveis que a gente tem que levar em consideração, né? Então, assim, os estudos mostram, por exemplo, que sim, jogos violentos podem deixar pessoas mais predispostas a terem pensamentos agressivos e comportamentos agressivos. Porém, se essas pessoas, né, se o indivíduo for mais empático já de antemão, né, o efeito vai ser menor. Se essa pessoa já tiver tendências agressivas, o impacto de um jogo agressivo vai ser maior. A quantidade de tempo que a pessoa passa jogando, se a pessoa cresceu jogando jogos ou se ela começou a jogar jogo depois de adulta. Então são tantos fatores, assim, culturais e individuais, né, que a gente tem, que esse tema desse podcast, assim, também ele é incrível, porque a gente poderia ficar falando aqui até amanhã, né? Dá facinho. Não ia esgotar o assunto. Mas enfim, já falei muito aqui também, não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Não, tá total. Enquanto você falava sobre essa... Tava na pesquisa que você foi lendo no PDF, me levantou algumas questões aqui que eu acho que volta e meia tá aparecendo em mídia, vira questão de novo, aí, que por exemplo, você falou que pode mesmo um jogo violento influenciar no comportamento e tal, né? Mas o que eu vejo como... Sabe, eu tava comentando com a menina que falava de livros, que tem uma frase do Stephen King, que ele fala que o que ele faz é tipo a pessoa experienciar o horror e o terror, mas em um ambiente controlado, sabe? Seria assim, eu não vou passar pelo aquele terror todo, mas eu vou meio que emular a sensação lendo um livro, né? E eu queria saber sobre, tipo, esse lance dos jogos quando são violentos, se ele, de repente, não acaba ajudando, que o cara tá em um ambiente controlado, descarregando aquilo ali, sabe? Em vez de sair pra rua e... É muito legal isso que você perguntou, porque tem muita gente que me pergunta isso também, né? E assim, existem 3 perspectivas na literatura, mais ou menos, sobre isso. Eu fiz um post no Instagram sobre isso. Quem quiser tá lá no meu Instagram. Mas eu vou ver se eu acho ele aqui pra falar rapidinho sobre ele. Que é um post sobre agressividade, né? Raiva e essas coisas todas voltadas pra jogos. E se uma coisa causa outra ou não, né? E aí tem 3 perspectivas principais. Uma delas é que os jogadores com personalidades agressivas preferem jogos mais agressivos, né? E são mais impactados negativamente pelos jogos. Tem uma segunda perspectiva na literatura, que é a exposição contínua à violência nos jogos influencia negativamente as pessoas. São 4, na verdade, desculpa. A terceira seria de que os games agressivos permitem que os players descarreguem, né, sua raiva no jogo, e aí eles não demonstram essa raiva na vida real. Então é uma coisa meio catártica aí, né? E uma quarta perspectiva
perspectiva que vai falar que jogadores mais empáticos, né, e pró-sociais, eles recebem menos os impactos das exposições aos jogos violentos. Então, assim, seria meio que a terceira perspectiva aí, né, dessa coisa meio catártica, de tipo, eu assisto coisas violentas, ou eu jogo coisas violentas porque eu consigo expelir de mim, né, essa agressividade que tá contida ali e tudo mais. Então, tem alguns estudos que vão nessa perspectiva, sim. Mas, assim, é isso que é doido na literatura, né, porque vão ter estudos falando sobre todas essas possibilidades, né? E aí o que vai variar? A personalidade, né, da pessoa, a contexto cultural da pessoa. Então, sim, existe essa possibilidade de que não afeta, né? Que na verdade tá ali tantas coisas, jogos de terror também, né? Filmes de terror. Da mesma forma que tem pessoas que gostam muito de adrenalina, né? Que se colocam, por exemplo, em situações de risco, ou se jogam em esportes radicais e coisas do tipo, né? Uma forma de descarga de adrenalina, né? Não vou saber citar se tem estudos sobre isso, mas eu lembro de ter visto em algum lugar que, por exemplo, pessoas que lutam artes marciais, né, tendem a ser menos agressivas, na verdade, né, porque elas conseguem canalizar a energia, essa energia mesmo, né, essa impulsividade aí, talvez, eu não sou da psicanálise, né, talvez eu esteja falando besteira, mas esse pulsar, né, da libido, né, enfim... e você direcionar isso para algum lugar. Então, é possível, sim. Que, enfim, deu uma volta enorme aqui pra falar de um ponto só que você... IDH, né? Mas, enfim, não sei se responde, mas acho que é isso. Não, responde sim. É uma questão que eu volta e meia aparece quando rola um negócio desse do tipo, um doido daqueles dos Estados Unidos entrou em algum lugar atirando em todo mundo. E aí os caras descobrem que ele jogava FPS na casa dele. E aí já automático aponta o dedo pro jogo, né? É muito fácil demonizar, né? Entendeu? E eu vejo que rola sempre nessas discussões, e aí mais no lado da defesa do jogo, que assim, a pessoa que já teria meio que esse impulso, se não fosse o jogo seria outra coisa, sabe? Tipo, ele tava meio que ali como se fosse aquela Coca-Cola que você chacoalhou. Tá pra estourar a qualquer momento. Se não é o Mentos que você colocou, é outra coisa que vai fazer explodir. É questão de tempo, né? E eles usam geralmente na defesa do jogo, né? Fala, a mídia em si, ela não é só responsável. Mas aí tem todo esse rolê das outras visões que você falou e dos outros vieses também de personalidade, tudo o que... Eu acho que acaba que no final é meio que cada caso é um caso, né? Mas tem uma coisa, você me falando desses casos, né, de mass shooting, né, por exemplo, nos Estados Unidos e tal, que é uma coisa que eu não sei se a gente poderia falar dessa forma, mas que eu acho que é a identidade de uma nação, sabe? E assim, os Estados Unidos têm uma identidade, né, muito forte. A gente tem a nossa identidade brasileira também, né, que a gente pode criticar e analisar aí. Mas os Estados Unidos têm essa cultura imperialista muito forte, né, de defesa do porte às armas e tal. Então, assim, é óbvio que tem as questões aí, né, falando da identidade, da personalidade da pessoa, questões individuais, mas a cultura, ela tem um papel, assim, fundamental também aí na construção, né, desses fenômenos, digamos assim, horríveis que acontecem, né, e que a gente tem que olhar pra isso também, né. Então, é muito fácil numa cultura tão violenta você falar que a culpa é de uma mídia, né, e você não analisar... Sim. O que de fato pode estar acontecendo contextualmente aí, né? E é óbvio que aqui no Brasil a gente também, né? É óbvio que a gente tem a pobreza extrema aqui, né? A desigualdade social e tanta coisa, né? Enfim, que a gente poderia analisar aqui. Mas a gente pode perguntar também, né? Se existe diferença entre o gamer brasileiro, né? E o gamer norte-americano, e o gamer europeu, e o gamer japonês, né? E eu acho que, assim, aí eu não vou ter estudos pra mostrar que existe, né? Mas a gente pode talvez analisar, e seria legal alguém aí, alô, né? Se alguém quiser fazer um estudo pra analisar os títulos, né? Que são mais populares aí em cada país e se isso tem alguma correlação com a cultura geral do país, né? Se jogos, por exemplo, como League of Legends, enfim, né? Que são... mais competitivos e etc, são mais populares em algum país específico, né? Óbvio que tem os jogos que são populares em todos os países, né? E aí a gente também pode fazer uma análise do que por que será que eles são tão populares, né? E são os jogos mais populares são jogos extremamente competitivos, né? E em geral com bastante teor violento. E aí fica, como pesquisadora nessa área também, fica mesmo essa crítica, né? Porque tem muitos psicólogos norte-americanos e europeus
que fazem estudos empíricos e não consideram aspectos culturais e políticos, né? Então, enfim, ó, já me perdi aqui no que eu tava falando. Mas acho que é basicamente isso, né? Da identidade, que ela não é uma identidade só pessoal, mas que a gente pode falar de uma identidade cultural também, uma identidade de nação, né? E construção dessas identidades também. Que não é talvez o foco do podcast, mas que é uma análise bastante interessante de ser feita, né? Sim, total. Eu curto bastante entender todos os lados dessa construção que a gente é, né? Eu diria que, assim, no final das contas, não tem uma resposta certa para esse podcast, do tipo, você não vai chegar na conclusão da pessoa, ela é isso porque é formada disso, porque é um caldeirão de influência que vai desde a nacionalidade que você falou e entra na parte biológica, entra na parte do convívio, né? A cultura do convívio ali, daquilo que a gente chama de sina geográfica, que é da onde a pessoa tá ali, né? A influência dela vai vir dali da onde ela tá, né? Da localização dela, né? Certeza. Então, sabe, é um caldeirão imenso. E aí quando a gente fala do jogo também, para cada, por exemplo, o cara que quer culpar um jogo tem N fatores para colocar antes do jogo, né? Mas uma outra coisa que você tinha dito na pesquisa ainda, né? Você falou que era 2009, não? Eu não lembro agora a data. A pesquisa é de 2017. 17. Então, o que eu fiquei curioso quando eu ouvi é que você tinha dito sobre o negócio da socialização, né? Do pessoal que joga mais aqueles multiplayers online, né? Que é com um monte de gente. E geralmente a pessoa que tem menos como traquejo social, né? Tem menos habilidades sociais para lidar fora dali, né? E eu fiquei curioso em saber se isso é eu perguntei a data da pesquisa, saber se isso é um fenômeno mais recente por conta desse acesso todo que a gente tem, né? Então tem gente que pode, sei lá, passar a vida desde a primeira adolescência ali, jogando só esse tipo de coisa e por consequência não vai ter o mesmo acesso social, né, eu diria, e aí acaba sendo um lugar de conforto, porque tipo, cara, é difícil lidar ali fora, mas aqui eu me garanto, então eu fico aqui, e isso isola cada vez mais, né? Eu acho que é de novo aquela questão do ovo e da galinha, né, o que causa o quê, né, se primeiro vem o jogo, ou se primeiro vem a personalidade e a identidade da pessoa, né? Eu acho que de novo, são as duas coisas, como você tá dizendo mesmo. Que pode ser que tenha uma pessoa com tendências de isolamento social já, mais introvertida, né? Enfim, que vê conforto em um jogo em que ela não tem, né? Que ter traquejo social, né? Pra se manter naquele jogo e pra avançar naquele jogo, né? Então, assim, pra você ser o melhor player num jogo como League of Legends ou Dota, sei lá, você não tem que ter manejo social. Assim, se você for jogar competitivamente, aí você tem que ter, né? Porque aí você e seu time, né? Você tá competindo ali e tal. Mas se você tá na sua casa jogando, subindo de elo, né? Enfim, xingando as pessoas no chat, né? E sendo machista, e sendo misógino, e assim, e não tendo punição nenhuma, né? Porque às vezes essas comunidades, elas, enfim, se mantém na toxicidade e nada acontece, né? Então é um ambiente propício mesmo de se manter e nada mudar, né? Se você não tem algum tipo de intervenção, aí falando meio que na análise de comportamento mesmo, né? Se você não tem uma mudança de ambiente em que você possa desempenhar repertórios diferentes, ou seja, né, reforçado ou punido por alguns comportamentos, e nada acontece, né? Você vai se manter naquele mesmo padrão, você não vai mudar aquele padrão, né? Então, se você é antissocial e agressivo e se mantém no ambiente antissocial e agressivo, você vai permanecer naquele ciclo vicioso do ovo da galinha, né? Que causa o quê? Ele vai se retroalimentando e você não sai daquilo nunca. Então, é difícil dizer, né? Eu acho assim... Mas se a gente pensar em, por exemplo, nível geracional, do tipo... Pessoas que não necessariamente elas teriam essa tendência, mas elas acabam inseridas nesse ambiente, tipo, me acostumei com esse rolê, é muito mais fácil do que lá fora. E então eu vou mergulhando cada vez, mesmo sem ser, porque tem o tipo específico, quando a gente fala de personalidade, que é o cara que
ele já vai querer, tipo, por conta própria. Não precisa ninguém ensinar a ele. Eu pergunto isso porque, por exemplo, o meu guri, cara, ele é do tipo do TDAH hiperativo. Hiperativo. Ele tá 220 o tempo inteiro. E, assim, uma coisa que ele tem que eu nunca tive, ele tem esse traquejo social tranquilamente, cara. Você colocar ele no meio de uma roda lá de pessoas, em 15 minutos ele já fez um amigo. Tranquilamente, sabe? É. E eu nunca tive, sabe? Eu penso que se eu tivesse hoje, né, com esse tipo de opção, que não tinha na minha época, provavelmente eu estaria nesse rolê do antissocial que só faz amigo na internet, tá ligado? Entendi. Eu acho que tem, se perguntando a questão geracional, né, e tal, nesse sentido de gerações, né, que a gente tem a galera mais nova, enfim, né, o que tem feito sucesso com a galerinha mais nova são jogos diferentes, assim, né, é lógico que a galera mais nova gosta de um PUBG, do Free Fire, do Fortnite, né? Então, assim, não tem o que fazer. Essa tendência continua se mostrando aí nas novas gerações, né? Mas a gente tem jogos, por exemplo, como a plataforma do Roblox, né? E Minecraft, por exemplo, que são jogos que fazem muito sucesso também com o público mais jovem, né? E tem uma proposta completamente diferente, né? É óbvio que você tem aí também agora Minecraft, modos diferentes de jogar Minecraft, né? Mas é um jogo de construção, né? Um jogo de mundo aberto ali, mais lúdico talvez, né? Enfim. E você pode fazer essa análise também, tipo, será que a geração que tá vindo aí é diferente ou não, né? Eu não sei te afirmar que sim nem que não, porque geralmente a gente estuda uma geração conforme ela vai crescendo e a gente vai fazendo os estudos, né? Então, assim, a gente não tem... Primeiro que fazer estudo com criança é muito difícil, por questões burocráticas mesmo e éticas, sabe? Então, assim, por questão de estudos da literatura pra te falar, não, existe uma questão geracional muito forte, eu não saberia te dizer, né? Até porque, por exemplo, nossos avós e nossos pais não eram tão inseridos no mundo gamer como nós, né, millennials e geração Z e tal. Então, é difícil dizer, né? Será que seu filho é mais social também porque é uma questão geracional e coisas do tipo, né? Mas, assim, diferente, pelo menos eu posso dizer da minha geração, né? Assim, de uma forma geral, a gente não tinha tantos jogos que são esses jogos de serviço contínuo que a gente fala, né? Que são jogos com essa comunidade muito grande, que você interage com muitas pessoas de outros países e cria-se comunidades, e aí você tem influencers que jogam aquilo, você tem streamers. Então você cria toda uma comunidade social mesmo dentro de um jogo, né? A parte do jogo que existe sem o jogo, digamos assim. Isso é uma coisa que não existia tanto quando eu era criança, por exemplo, né? E quando eu era pré-adolescente, estava meio que começando essas comunidades maiores, esses fóruns gigantescos, né? Mas assim, essa quantidade de evento gamer, essa quantidade de coisas sociais mesmo que a gente tem em volta do mundo gamer, né? Assim, dizendo por observações próprias minhas, né? Eu acho que tem se quebrado um pouco o mito de que o gamer, ele é antissocial, né? E ele é fechado, e ele é aquela pessoa sem traquejo social mesmo, né? Porque a gente vê aí, por exemplo... A cada ano que passa aí tem as pesquisas mostrando que existem mais e mais mulheres que se enxergam como gamers, né? Isso antes era um mundo mais dominado por homens, enfim. Então, total. A gente tem os party games, né? Que são jogos de festa, Mario Party, coisas do tipo. Dentre outros gêneros de jogo que você se pergunta mesmo, bom, existem perfis diferentes de gamers, né? Como a gente tava falando lá no começo. E essa visão de que o gamer é uma pessoa antissocial, uma pessoa que às vezes, né, não quer trabalhar, só quer jogar, não tem amigos e tal. Isolado, né? Tem se quebrado bastante, sabe? Nas últimas gerações, eu acho que a tendência é se tornar cada vez menos forte, sabe? As pessoas enxergarem com outros olhos de que existem gamers como o seu filho que são sociáveis pra caramba e gostam de conversar, e gostam de estar em eventos, e gostam de fazer novos amigos através de jogos, né? Então, assim, é geracional, não é geracional, é aquela coisa... Eu tenho mais uma outra questãozinha que eu e talvez não tenha a ver com a geração, mas, assim, a ver com a popularização. Sei lá, tipo, dá pra usar como analogia a ideia do nerd geek, que era o excluído, o antissocial, isolado, e em determinado momento, talvez muito pela cultura pop, Marvel, universo cinematográfico e todo esse rolê, de repente virou uma coisa legal. É legal, agora você pode estufar o peito e falar, sou nerd.
né? Não, eu sou nerd mesmo, né? Sei lá, não sei se na sua época era assim, mas na minha o nerd, ele era Incluído, um páreo social. O nerd, né? O otaku ali, a gente ia nos eventos de anime, né? E era uma coisa meio esquisita, né? Meio excêntrica. E com certeza, o pop, né? O geek, o nerd e o gamer se tornar mainstream, né? Que a gente fala. Com certeza tem, por um lado, quebrado esses estigmas, né? Do nerd é essa pessoa taciturna, né? Meio sombria e antissocial e etc. Mas, ao mesmo tempo, isso criou um fenômeno que sempre existiu, mas eu acho que não tão fortemente quanto agora, que a gente chama de gatekeeping. Que existe não só nos jogos, né? Existem outras comunidades também, mas que é aquela coisa do tipo... você não faz parte do meu grupo. É aquela coisa de manutenção da panelinha, sabe? A identidade é essa, você é um forasteiro e você não faz parte dessa identidade, sabe? Então a gente tem isso muito atrelado, principalmente à comunidade gamer de extrema direita, né? É um fenômeno, assim, que tá uma coisa associada à outra. De pessoas, geralmente, né, que descrevendo, assim, a persona, né, dessa pessoa que faz o gatekeeping. Mas você tem aí um homem, né, geralmente entre 20 e 30 anos, né, que é de extrema direita e que fez da sua identidade gamer uma coisa muito de... Essa é a minha identidade. Ele vestiu aquilo como algo, tipo... extremamente intrínseco a ele, né? Eu sou um gamer. E o seu valor como pessoa, às vezes, está atrelado ao quão bom ele é em um jogo, né? Por exemplo, então, eu jogo um Dark Souls e eu sou muito bom no Dark Souls, e é um jogo extremamente difícil de ser jogado. Portanto, eu sou uma pessoa habilidosa, né? E que tem essa maestria nesse jogo. E vocês, pessoas, né? Que não conseguem jogar Dark Souls, ou que não jogam 90 horas de um jogo, e que não são hardcore gamers, não são gamers, né? Vocês são posers. Sim, total. Vocês são noobs e tal. E a gente tem essa identidade muito forte, né? Muito presente ali no Twitter, né? Eu uso mais o Twitter como rede social. E você vê essa persona aparecendo assim o tempo todo, né? É um fenômeno preocupante, também está associado à toxicidade das comunidades gamers, né? Está associado a casos de assédio também, né? De streamers mulheres, tem tanta coisa aí associada no meio disso. Mas, então a gente tem, sim, esse grupo resistente à mudança, né? Que odeia o fato de o jogo ter se tornado mainstream, né? Da cultura nerd ter se tornado mainstream. Eu ouvi aquele Afonso Solano uma vez, eu não lembro agora, era um podcast, mas eu não lembro o tema em específico, mas eu ouvi ele tentando fazer uma defesa disso, que era muito parecido com o que você falou, que era a ideia isso aqui é o meu lugar, a minha coisinha tá aqui, sabe? Tipo, eu me encontrei aqui, né? E aí virou baderna do nada. Era tipo, sabe quando você conhece um restaurante pequenininho que quase ninguém conhece, mas a comida é muito boa. Sim. E aí, do dia pro noite, todo mundo descobre, e aí o lugar que você ficava, que era todo seu, marcado pra você ali, você não consegue encontrar ele mais, tá sempre cheio, sabe? E aí o cara fala, pô, mas isso aqui era meu, sabe? Isso aqui era o meu lugar. Não, assim, né? O fenômeno gatekeeping, ele é neutro, né? É o fenômeno de um grupo tentar se fortalecer na sua identidade, demarcando seu território, né? Isso é ruim? Não necessariamente, né? Mas neste caso, né, esse fenômeno dentro da comunidade gamer, ele geralmente vem atrelado a outras coisas, como eu disse, que é o machismo, a misoginia, o ódio a minorias, esse termo que eles usam da cultura woke, né? Não sei se... Então, tipo, tudo é lacração. Bobeira, né? É uma bobeira. Depois que os jogos viraram mainstream, a gente tem muitas mulheres protagonistas e negros protagonistas. E virou tudo uma grande lacração. Então, é um fenômeno associado a isso, por isso que eu digo que nesse sentido é uma conotação bastante pejorativa dentro desse contexto, né? Mas é óbvio que o gatekeeping em si, ele acontece no meio acadêmico, né? Tem o gatekeeping, a gente tem o gatekeeping aí em todos os contextos, né? Não é ruim em si. Sim, total. Uma outra coisa que eu tinha pensado enquanto você estava falando, meio que atrelado com isso, mas vai para um outro sentido. Eu ouvi um tempo atrás o Érico Borgo, sabe? Que era do Omelete.
Eu vi ele em um podcast falando que ele tinha uma curiosidade absurda em saber como vai ser a nostalgia do povo a partir de agora. Porque tem muito... Eu digo que tá atrelado com isso que você falou, porque assim, a gente cresceu em uma época que a nostalgia era meio comum pra todo mundo, porque todo mundo via praticamente a mesma coisa, sabe? É o que tinha pra ver, é o que tinha na TV, né? Não tinha tantas opções. E, cara, existe tanta bolha e tanta tribo e, sabe? E esse lance do gatekeeping que você falou, tá meio incluso, que é o pessoal se fechar no grupo dele, que é curioso pensar no futuro, né? Tipo, na ideia mesmo de nostalgia. Nostalgia vai ser como? Vai ser de grupo também, de bolha? É um negócio curioso, né? Acho que é muito interessante isso que você tá falando. Eu vou falar uma coisa aqui, aí você no final fala se tem relação ou não, tá? Mas, assim, eu acho que... Eu não sou gerontóloga, né? Eu não estudo idoso, enfim. Mas eu acho que a gente vai ter, por exemplo, velhices muito variadas da nossa geração, né? Que assim, os nossos avós, você via um padrão mais certinho, assim, de como era a velhice dos nossos avós. Inclusive nossos pais, né? Você vê aquele padrão e tal. É óbvio que tem diferença, nenhuma velhice é igual, né? Não é sobre isso. Mas assim, como você falou, a gente tem tantas tribos hoje em dia, é uma coisa tão variada. E assim, tem se tornado cada vez mais comum que você veja idosos jogando games, por exemplo, idosos gamers, né? E não é uma coisa que você via isso há um tempo atrás, né? Então eu penso, assim, que a nossa velhice, né, dos millennials, da geração Z, vai ser bastante diversa, vai ser bastante curiosa de se estudar, no mínimo, sabe? Não é? Eu acho que a tendência é que isso fique cada vez mais acentuado, né? Assim como eu acho que a gente já tem meio que uma variabilidade muito grande dentro da nossa faixa etária, né? E eu tenho amigos, por exemplo, que eu amo, mas eu tenho amigas que parecem senhoras de 60 anos de idade, que gostam de tricotar e assistir novela, né? E eu tenho amigos da minha idade que são engenheiros de software em empresas como a Google, né? E estão ali desenvolvendo. Então, assim, é uma coisa muito variada. Tanto que é aí que eu vou entrar meu ponto, que você fala pra mim se tem a ver ou não tem a ver, né? Mas tem algumas empresas como a Samsung, por exemplo, que para criar os produtos dela, né, agora, ela tem usado lifestyles, né? Não é mais por faixa etária. Então, assim, não tem mais o produto da geração Z e o produto da geração Alpha e o produto... É produto por lifestyle, né? Qual é o seu estilo de vida? Que tribo você pertence, né? Então, independe se você é um idoso, se você é um adolescente, às vezes você tem um estilo de vida semelhante, né? Independentemente da sua faixa etária. Então, acho que no mundo globalizado, né, cada vez mais globalizado e com o imperialismo cultural, né, que a gente tem aí a Coreia, né, o K-pop, e antes era o Japão com os animes, mas agora a gente tem os K-dramas e essas coisas vão se expandindo. Então, a gente tem aí uma expansão cultural, né, uma guerra cibernética, meio que assim, né, por assim dizer. Então, é muito difícil dizer o que vai acontecer, mas eu acho que faz sentido os antropólogos e os psicólogos, né, enfim, quem mais estuda consumidor ou público-alvo, começarem a ver menos por faixas etárias e gerações e mais por, tipo, estilos e padrões de vida, sabe? Então a gente tem esses memes aí, né? É geração Z versus os millennials e não sei o quê. Mas eu acho que é muito mais uma questão... Mais do que uma questão geracional, né? Eu acho que é uma questão de estilos de vida e de tribos que você pertence mesmo, né? Às vezes eu, assim, pessoalmente acho que essa coisa de geração não faz muito sentido, né? De geração Z, geração... A partir de agora, né? Nessas que a gente tá meio zillennial, millennial, Z... Aí tem, sei lá, Alpha vindo aí agora já tem outra. E eu fico tipo, gente, sabe? Será que a gente tem que se ater tanto no que é uma geração, o que é outra? Ou mais analisar essas nuances, né? Porque a própria ideia, tipo, de métrica não se aplica mais, né? De um ano a tal né? ano, Porque, né? Assim, e nem é essa, eu falo métrica no sentido assim, a nossa geração, como você tinha dito, a sua, a minha, a anterior, ela é uma geração sem muitas mudanças, né? Então, assim, o padrão que a gente usava pra falar, a geração tal tem esse modelo, é assim, 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 cara, é muito difícil usar hoje, porque as coisas mudam de 3 em 3 anos. Sabe? Como que você fecha a geração tal é assim e de 3 em 3 anos muda tudo. Antes de dar a época que é, sei lá, casa de uns 15 anos, que é cada geração, mais ou menos.
Já mudou umas 4, 5 vezes. E essas mudanças bruscas, elas começam a fazer parte da identidade, né, das pessoas. Então, você tem um conjunto de pessoas cada vez mais ansiosa, né, cada vez mais, às vezes, depressiva. Eu acho que existe... Eu não sou psicóloga clínica, né, mas aí meus amigos clínicos poderiam dizer melhor. Mas eu acho que essa falta de perspectiva, dada a quantidade de opções que existe hoje em dia, né? Então você fica perdido diante de tanta perspectiva, de tanta possibilidade, a gente fica meio paralisado. Aí, né, falando de outra perspectiva, mas a gente tem essa volta muito grande ao conservadorismo, ao meu ver, né? Justamente porque essa geração, ela se vê tão perdida, né? Tão... diante de tanta possibilidade, tantos valores, né, tantos espectros morais, tantas coisas que ela fala, não, eu não quero me aventurar nesse mar de possibilidades, eu vou me ater ao passado, eu vou me ater ao que já é seguro, né, e o que os meus pais faziam, meus avós faziam, e o que é tradição. Então, é um período muito doido de se viver, né, isso que a gente tá. E o que eu acho que, assim, particularmente falando, o que eu acho que é mais complicado é que não é, por exemplo, você falou que teve uma volta pro conservadorismo porque eu não quero ter tantas escolhas, né? E assim, pra mim é particularmente complicado a ideia de que você tem que escolher tudo. Não é tipo assim, eu escolhi, por exemplo... se eu escolhi ser esquerda, eu já tinha um pacote inteiro de coisas que já incluíam ser esquerda, né? E agora, cara, você escolhe, além de ser esquerda, você escolhe o que você tem que assistir na TV, você escolhe o que tem que jogar, você escolhe quem você vai acompanhar para te influenciar na internet, no podcast, né? É muita coisa, né? E cria uma ansiedade absurda, Com certeza. Teve um outro amigo meu que tem um podcast que chama Pós-Jovem, o André, que ele fez um texto inteiro sobre a ideia de séries conforto, que é aquela ideia de você ter aquela que você volta pra ela porque você não quer escolher, sabe? Eu tô com 1 milhão de coisas pra escolher, eu não consigo me decidir o que eu vou assistir de novo, então eu volto porque eu sei que é seguro, é conforto. Eu vou voltar no Friends, eu vou voltar no Seinfeld, no The Big Bang Theory, porque eu sei que era bom ali, tá ligado? Não, total, e as pessoas têm isso com jogos também, né? Eu, pessoalmente, tenho meus jogos conforto que eu já joguei de novo, e eu vou continuar jogando, né? Assim, quando eu estiver estressada, porque é previsível, né? No mundo tão imprevisível e de tantas escolhas, como você falou, aquilo que é previsível traz conforto, né? Traz segurança. Nossa, totalmente. Assim, as pessoas me perguntam, você já jogou Y? Você já jogou Z? Eu falo, gente, não joguei, não vou jogar, sabe? Eu não tenho tempo. É impossível eu conseguir jogar todos os lançamentos de jogo e ver todas as novas músicas que estão saindo de X, Y, Z, gêneros de música, né? Então, assim, é uma avalanche de informação que a gente tem, né? Que é, assim, avassaladora, né? Eu, assim, pessoalmente, não tenho problema em dizer, sou uma pessoa extremamente ansiosa, tomo medicação para ansiedade, sabe? E se a gente não se observa muito, a gente cai nesses ciclos mesmo, né? De meu Deus, o FOMO, né? Que a gente chama do Fear of Missing Out, né? Eu não assisti isso ainda, fulano assistiu isso. E a gente tem, falando de identidade, né? As identidades, as expectativas sociais vinculadas àquela identidade. Então, se você diz, por exemplo, tem muitos amigos que são jornalistas de games, né? Você é um jornalista de games, faz parte da sua identidade. Você tem que saber dos últimos lançamentos. Você obrigatoriamente tem que estar, né, ali, antenado e tal. Isso pode gerar uma ansiedade, assim, também, sabe? Meu Deus, eu ainda não vi isso, eu ainda não vi isso, eu ainda não vi aquilo. Eu, como pesquisadora, cada vez que lança um artigo novo, você fica, meu Deus, eu não vou ter tempo de ler isso, sabe? É muito artigo por ano, é o tempo todo. Então, assim, o que fazer, né? A gente não vai voltar mais para um momento em que a gente não tenha tanta informação, pelo contrário, né? Então, nós psicólogos, a gente fica, assim, à mercê do que tá por vir e tenta mediar da melhor forma possível, né? Controlar os danos desse excesso de informação. Mas é muito difícil. Faz sentido a ideia do... Acho que não do conservadorismo em si, mas a ideia de reduzir as possibilidades. Porque, por exemplo, cara, se a gente pensa na ideia do capitalismo em si, que ele é o que impulsiona toda essa produção, né? Eu tava falando ontem com a menina que tem uma página no Instagram que ela faz resenha de livros e tal, e ela tem, tipo, um tamanho considerável. Então ela recebe livro de editora e tal, né?
E assim, cara, tem uma pressão estrutural, né, no sentido de, cara, mudou agora o foco do Instagram, agora em vez de ser foto é vídeo, então você tem que fazer o vídeo, né? Agora não é mais Instagram ficou para trás, agora é TikTok. E assim, tem essa pressão de você manter produzindo um nível absurdo que é comum, sabe? Uma segunda-feira você vê falar de um influencer com burnout, né? A coisa é feijão com arroz, é a coisa do todo dia, né? Do outro lado, o consumidor tá morrendo de ansiedade, porque é 1 milhão de coisas para escolher, sabe? Tá todo mundo produzindo, todo mundo sendo empurrado para produzir mais. Hoje tem live. É na Twitch. Não, agora a gente vai no YouTube. E, cara, você pega mais de um influenciador, você tá ferrado, né? Tá ferrado, porque quem eu acompanho? Né? Se os dois estão fazendo, eu tô streamando na Twitch. Não, mas eu tô no YouTube. Mas eu tô fazendo no Instagram. Aí junta isso tudo com mas saiu o Deadpool novo. Tá ligado? O que eu faço da minha vida com tanta coisa pra escolher, sabe? Então pra mim faz sentido essa ideia de tentar reduzir propositalmente, sabe? Cara, eu vou sair um pouco desse ritmo, eu mesmo desacelerar. Aí tem todo acho que tem todo um rolê de letramento, que aí é papel dos psicólogos mesmo, sabe? De tentar botar um freio nessa galera, né? Porque esse rolê do FOMO, por exemplo, ele é muito novo, né? Ele é uma questão que para mim ela tá diretamente ligada com essa ideia de produção absurda, desenfreada, né? Porque a ideia de que você perdeu alguma coisa de que tá todo mundo falando, ou um lugar... Mano, quando você não tinha esse acesso a essa informação toda, sempre estava acontecendo alguma coisa do mesmo jeito. Mas você tinha um estoicismo, né? Eu não posso acompanhar tudo. Vai fazer o quê? Não é? E aí, com essa sobrecarga de informação, você fica sabendo o tempo todo, não, porque agora tem uma balada dos nerds ali do lado, né? E eu não vou, todo mundo vai e eu não vou, tá ligado? E aí, porque eu não vou porque tem um evento aqui desse lado. Qual que é mais importante? O que eu faço? Né? A escolha gera ansiedade por causa dessa produção absurda. Tá todo mundo morrendo, cansado. O cara que tá produzindo feito uma máquina, porque ele é obrigado por essas redes sociais que ele tem que manter, tá morrendo exausto, burnout, e do outro lado o consumidor morrendo ansioso, porque, eu não consigo dar conta de tudo. De nervoso, né? Mas no fim, uma coisa que era pra ser lazer, digo isso por mim mesmo, assim, né? Um momento de lazer, né? Nossa, vou escolher algo pra eu assistir, pra eu desestressar. Às vezes acaba se tornando estressante, né? Mas aí, né? Vou jogar, mas qual eu vou jogar, né? Nossa, saiu um novo jogo. Então a gente tem o capitalismo da atenção, né? Nunca o tempo foi dinheiro como hoje em dia, né? Dinheiro pras empresas, né? E tempo é nosso bem mais precioso nos dias de hoje, né? Acho que não só nos dias de hoje, mas principalmente nos dias de hoje, né? E a nossa identidade, ela vai se diluindo e se dissolvendo nisso tudo, né? Então, a quantidade de crises existenciais que a gente tem aí, né? Dentro de tudo isso que existe, de todas essas possibilidades, quem sou eu, né? E aí a gente tem também o crescimento dos influencers, porque afinal, eu não vou escolher por mim mesma, eu tenho que, como você disse, diminuir o escopo das minhas escolhas. Então eu vou atribuir a uma pessoa, ou a um algoritmo, né? Esse papel de decidir por mim, porque eu não vou decidir, né? E aí corre-se um risco, né? Que ao mesmo tempo você fala, bom, é isso, desestressei aqui, não vou escolher, o algoritmo vai escolher por mim, ou esse influencer aqui vai escolher por mim, porque é o que ele joga, né? Mas aí você tá entregando também na mão, né, de uma outra pessoa uma liberdade sua, né? Uma coisa assim. Total. Aquela coisa da dissonância cognitiva, né? Que quanto mais você vê uma coisa, pensa uma coisa, mais você tende a ficar só naquilo e não ver outras coisas, e não ver outras opiniões, e não ver... Então a gente vai criando micro bolhas, assim, né? Dentro dessas infinitas possibilidades. E é um desafio, mas assim, eu acho que a gente tem que ter estudo sobre isso, né? E regulamentações, né? Sempre que possível, assim, pra ver, né? Eu lembro que, não vou lembrar qual país foi, não sei se foi a China, que um tempo atrás teve maior polêmica, porque eles estavam limitando a quantidade de horas que as pessoas podiam jogar. E as pessoas acharam absurdo, porque era limitar a independência, né? A liberdade de escolha das pessoas.
Então, assim, é um limiar muito difícil, né, de se definir. A gente tem pais e mães, né, que às vezes me perguntam também, desesperados, o que eu faço, que meu filho só fica na TV ou só fica jogando, como é que eu disputo a atenção do meu filho, né, no meio de tudo isso. Então, são desafios aí da contemporaneidade, né, que nós psicólogos a gente enfrenta e tem que pensar soluções, né, tanto a nível de clínica, né, com seus clientes e pacientes individualmente, mas acho também a nível de pensar políticas públicas, né, e tentar mitigar os efeitos deletérios da tecnologia e do excesso de informação, né. Não que a tecnologia seja o vilão, como muitas pessoas colocam aí, né? Os jogos são os vilões, a tecnologia é o vilão. Mas a gente tem um sistema político de produção, né? Como você disse, que tem efeitos deletérios na saúde das pessoas, né? Então, a gente se vê nesse cenário, né? Mas se alguém tiver alguma solução, tiver alguma coisa pra falar, né? Não. Estamos aceitando. Me ajuda aí, né? Não é fácil. É uma situação complicada, né? Eu vejo até a ideia do conservadorismo mesmo que você falou. Aí, na verdade, tem uma parte disso do conforto mesmo de diminuir o tanto de escolhas. Se você for pro lado da filosofia lá do existencialismo, do Sartre, né? Que a liberdade é exatamente isso, é lidar com a tua escolha, né? Não é ser livre para escolher qualquer coisa, é ser livre para poder escolher e lidar com aquilo depois, né? E pagar o preço daquilo, né? Eu acho que o conservadorismo em si, ele é um lance cíclico, sabe? E aí talvez caiba a ideia do geracional, porque pra mim eu acho que tem várias categorias na vida que são coisas que aí você pode colocar até, música, moda, são coisas que, assim, que voltam, inevitavelmente. Vai ter um tempo que vai parecer que é o que tá predominante, mas vai sumir de novo depois, né? Tem a ver com esse lance que você falou do tanto de escolhas que eu não quero fazer, e eu volto para a ideia de que era mais confortável lá na época do meu pai e da minha mãe, mas eu acho que também tem a ver com, quando eu digo geracional, tem a ver com a ideia de formação do indivíduo, sabe? Quando o cara tá saindo da adolescência para a juventude ali, que é aquele momento que eu tenho que me impor para falar, eu sou esse indivíduo aqui. Cara, eu acho que esse rolê do conservadorismo tem muito a ver com isso, sabe? Com a ideia de, o que tá... o que meu pai tá pregando e o meu redor, assim, os adultos tá pregando é uma esquerda. Então eu, como indivíduo, para me afirmar, eu sou contra. Então eu sou direita, sabe? Aí... Nossa, é complicado isso, né? A gente tem, aí falando dos Red Pills, né? O crescimento dos Red Pills. E eu fico, assim, chocada porque meninos muito novos, né, assim, têm se posicionado nesse sentido e assistem conteúdos, né, desses tipos de pessoas, né, digamos assim. E me preocupa muito, sabe? Assim, no Twitter também, né, eu acompanho... Não que eu seja uma senhora, né? Mas eu tô aí perto dos 30. Mas aí a gente vê um pessoal dos 20, assim, na questão das mulheres também, trazendo uma perspectiva, assim, também muito de homem provedor. Eu quero um homem provedor. Eu quero um homem másculo. E assim, tem problema? Não tem problema. Individualmente analisando, não tem problema. Mas quando a gente analisa isso como um fenômeno social, né? Aí a gente fica meu, o que tá acontecendo, né? Porque a gente teve... É cíclico mesmo, como você diz, né? A gente teve lá na década de 70 também aquela coisa, né? Aquele movimento social também da paz e amor, né? Não à guerra, façam amor. E depois a gente teve de novo uma onda de conservadorismo. E aí a gente teve também, né? Então, assim, como pessoa LGBT, né? Autista. Então, assim, eu vejo um conservadorismo dentro da comunidade LGBT, às vezes, sabe? Que me assusta, entendeu? Então, assim, é preocupante. Não faz nem sentido, né? Não deveria fazer, né? Não deveria. Mas, assim, são fenômenos de serem estudados mesmo. Mas, assim, meu pai é um historiador e ele sempre falava pra mim que a história se repete, né? E que a história é cíclica e que a gente avança
nesse... Como chama aquela coisa que você bate de um lado, aí ele vai do outro, sabe? Aquelas pedrinhas que ficam fazendo assim. Um ábaco, né? Que bate, aí vai de um lado, aí bate, aí vai do outro. Sei. Eu não lembro o nome específico, mas... É nesse movimento, né, de ida e volta do conservadorismo e da progressão, né? Que a gente constrói a história, a gente avança, a gente volta para avançar de novo. Cada passo para trás, a gente tem que dar 10 para frente, né? É o que parece, assim. Total. Mas é isso, eu realmente acho que a história se repete, inclusive na tecnologia, né? A gente teve aí um fenômeno também muito interessante da dita geração Z, né? Dessa volta à nostalgia, à estética dos anos 90, né? Dos anos 2000, assim, tanto no jeito de se vestir, quanto de pegar os ídolos pop daquela época e começar a ouvir, e, enfim... Então a gente vê esse movimento, entra geração, sai geração, a gente vê essa retomada do passado para pensar o futuro, né? Eu acho que faz parte do ser humano como espécie, talvez, né? Como uma espécie que tem cultura e que tem a cultura como diferencial das demais espécies, né? A gente se pautar no passado para tentar ver o futuro, né? É complexo, por isso que a gente tem antropólogos, psicólogos, né, filósofos. Graças a Deus. Pra tentar entender essas coisas todas, né, que acontecem aí. Particularmente, eu acho, quando a gente fala, que nem você falou, que talvez não caiba mais a ideia da métrica da geração, de tentar entender uma geração em si, mas os estilos dentro né? Mas, assim, eu vou meio que na contramão da ideia que é muito comum nas redes sociais, do tipo, cara, estamos perdidos. Essa é a geração que vai ser o futuro, sabe? Esse tipo de comentário, eu vou total na contramão, porque, assim, até onde eu consigo perceber... Cara, tem muita coisa que essa molecada quebrou, que eram uns tabu besta, sabe? Que era uma coisa de ignorância mesmo. Quando a gente fala até, sei lá, pra pegar do mais simples, quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, eu venho de uma geração que qualquer coisa que fosse relacionado com saúde mental, aí, já mete a camisa de força que é doido. Né? Era simples assim, né? E eu vejo o meu guri hoje falar tranquilamente sobre o TDAH dele, que ele toma remédio ansiolítico e sem problema nenhum, sabe? Não é uma questão para esse pessoal, né? Na verdade, tem um limiar aí que talvez deva ser considerado, que eu acompanho uma psicóloga no Instagram, que o user dela é Despatologia. Ah, sim, é muito tá ligado? Necessária, muito necessária, né? Sim, então, e aí tem esse rolê que ela fala direto, que é esse vocabulário patologia, né? Patologizante, né? Eu gosto muito do conteúdo dela também, acho que é sempre um contraponto, né? Aí também não a contrário à medicalização, né? Porque existe o discurso anti-medicalização também. A gente, né? Sim, aí teoria da conspiração, como a gente né? vai longe, né? Falando sobre os assuntos. Mas eu acho que é isso, é o ponto de questionar também, né? A indústria farmacêutica e os rótulos, né? Será que o autismo me define, né? Como pessoa, o TDAH me define como pessoa, nós somos mais do que as nossas patologias, etc. Se é que são patologias, né? Ou se não são frutos aí de um sistema político, sociopolítico, né? Que a gente vive e que adoece as pessoas, total. Né? Então, tem toda essa questão, mas assim, eu entendo o discurso de que às vezes as patologias estão virando identidades, né, e tal, e que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, quem não segue aí, eu acho interessante seguir Despatologia. Sim, total. Indico muito. Ela tem discursos muito interessantes. E até no sentido desse que você comentou, da gente fazer um limiar de verdade entre o normalizar, deixar de ser tabu, né? Igual essa geração tem feito de, cara, eu tenho, e todo mundo tem alguma coisa, não tem ninguém que é 100%, né? Tem gente que, assim, que tá um pouco mais distante, talvez, do que a gente entende como neurotípico, né? Tem um pouco mais de dificuldades, mas eu acho que não tem ninguém que é tipo, eu sou 100%, eu não tenho nada, eu tô zero, sabe? Eu acho que isso não existe.
né? Tem o lance que a gente chama de neurodiversidade, né? Que é essa questão mesmo de que nenhum cérebro é idêntico ao outro, né? A gente, quer dizer, talvez tenha um cérebro idêntico ao outro, né? Mas assim, em termos gerais, é a questão mesmo de que cada pessoa tem um modo de funcionamento, um modo de adaptação ao sistema sociopolítico que a gente tá, né? Enfim. E que no fim, né, das contas, será que existe mesmo esse cérebro típico, né, que a gente chama? Que eles talvez seja utópico, né, e não exista essa pessoa. Então, são questões aí de se pensar. Mas uma coisa interessante que eu noto, voltando ao tema de jogos, é que cresce, né, o número de jogos retratando patologias, né, neuropatologias e outras coisas do tipo. A gente tinha aí o Senua Sacrifice, falando da esquizofrenia, dentre outros jogos que tratam temas desse tipo, que são muito interessantes para as pessoas desmistificarem algumas questões, né? E como eu acho interessante também, como a comunidade gamer tende a ser neurodiversa, né? Digamos assim. Como as pessoas ditas neurodiversas, né? Os TDAH, os autistas, dentre outros, acabam se atraindo bastante pelo universo dos games, né? De forma geral, assim. E é um fenômeno muito interessante, assim, de observar, né? Acho que tem... Tem alguma conclusão em estudo do porquê atrai mais esse público ou não? Eu acho que vai depender se a gente tá falando de um TDAH, se a gente tá falando de um autista, né? De um autista TDAH, ou se a gente tá falando de alguém aí que é altas habilidades, enfim... Assim, falando pelo TDAH, né, os jogos, eles ativam o nosso sistema de dopamina de uma forma, assim, gigantesca, né? Então é muito fácil pra gente se prender ali no jogo, a estimulação constante, né? Enfim. Então, nesse sentido, né? Mas a gente tem alguns jogos desenvolvidos para autistas também, sendo utilizados, né, especificamente para isso. Para ajudar na socialização da criança, na expansão de vocabulário, né? Que a gente falou muito dos jogos como forma de entretenimento, assim, né? Porque a gente tá falando da identidade gamer, né? Mas a gente tem jogos com outras perspectivas mesmo, né? Na área da saúde, da educação. E jogos se tornaram mais do que só entretenimento mesmo. E é interessante ver esse movimento também de jogos se tornarem identidades, como, por exemplo, uma psicóloga que estuda jogos. E isso ser uma identidade, né? Além de ser gamer, a gente tem aí outros tipos de identidades que são braços da identidade gamer. Isso eu acho muito legal, sabe? É o que eu acho... eu acho que tá dentro dessa ideia que eu falei, dessa geração que veio a partir talvez a partir do Z, não tenho certeza, eu acho que não é a partir dos millennials, que é essa ideia de eu sou isso, eu quero ser isso, e eu não me importo com o que você pensa, sabe? E aí, sabe, eu acho que assim... Em vários quesitos eu acho isso legal, porque, por exemplo, se você pensa na cultura mesmo, assim, dos geeks, dos nerds, dos gamers e tal, começou a aparecer esse rolê do cosplay, ser uma coisa muito legal, de lotar esses eventos que tem cosplay, de todo mundo querer fazer, a própria identificação mesmo, como eu tinha dito antes, de não, eu sou nerd mesmo e tal, e eu quero andar assim mesmo, vou andar com a roupa do personagem e ponto final, sabe? E aí vai para além até, como você falou, sobre eu ser um psicólogo que quer estudar games, ponto final. Eu não quero clinicar, eu quero estudar comportamento, quero estudar... Eu acho isso maravilhoso. Tem uma galera que eu acompanho no Instagram que faz uma parada mó legal, mano, que talvez você já tenha visto, que é pegar personagens de anime, filme, série e fazer perfilar eles, sabe? Já vi. Aí, eu acho isso muito massa, cara. Eu acho muito massa. O Naruto, né? Acho que eu já vi do Naruto. Não sei se eu lembro de algum outro, mas eu acho interessante. Que é uma forma também de você popularizar os conhecimentos, né? E atingir um público-alvo com uma identidade específica, né? Que gosta de cultura pop, gosta de anime, gosta de games e tal. E é nossa forma de falar o mesmo idioma, digamos assim, né? Cada identidade vai ter seus linguajares também específicos, né? E eu acho engraçado falar, enfim, a gente pode ficar aqui até amanhã. Se eu não me parar, a gente não sai daqui. Vambora. Talvez não sei se pra finalizar aí, mas como eu acho interessante que o linguajar gamer ter se tornado mainstream, que pessoas que não são gamers nessa geração atual usam termos gamers
sem necessariamente serem gamers, né? A gente usa tancar, eu não tanco isso. Tancar é da hora. E, dentre outros, né? Às vezes a pessoa escreve só um F lá. Talvez alguns ouvintes não entendam do que a gente tá falando, né? Mas às vezes aquele F no chat. F no chat, E tem outras coisas, não consigo lembrar de outros agora, mas a gente tem bastante... Acho que o noob também faz noob parte, faz né? parte. Né? Mas a gente tem, que se tornou mainstream e a gente tem esses termos, né? Os linguistas aí devem pirar também, achar o máximo essas criações de novas palavras, né? Eu assim, não sei se aí se tem algum consenso nesse sentido, cara, mas assim, eu acho que a gente tá acompanhando uma época que tem mudança pra caramba e eu acho maneiro acompanhar. Sabe, uma das coisas, aí eu falando de uma coisa que é muito mais limitada, que é, por exemplo, cara, eu me amarrei muito em acompanhar cada fase do meu moleque crescendo, sabe? E é exatamente no sentido de você ver acontecendo a formação, sabe? Desde dos básicos até quando ele começa, que nem agora ele tá com 13 anos. Então agora é o momento que ele dá opinião de tudo, sabe? Eu acho muito maneiro trocar ideia com ele e ter acompanhado as anteriores também, que eram cada fases específicas de você ver acontecendo, né? Eu levo isso pra fora, porque a gente tá numa época que você tá vendo meio que a história acontecendo, né? Eu acho isso muito maneiro. Não sei se tem algum consenso nesse sentido, se geral, que nem você falou, do antropólogo, sociólogo, se o pessoal tá vendo isso com os mesmos olhos que eu, assim, sabe? Um negócio de interesse em ver essa construção acontecendo. Mas eu acho maneiríssima, cara. Maneiríssima. Eu sou suspeita também, né? Como psicóloga, a gente vê esses fenômenos e, assim, sempre fui muito focada em fenômenos associados a tecnologias, de alguma forma, mídia, né? Rede social, tudo que diz respeito ao digital eu gosto muito, né? Então eu observo de fora, às vezes com fascínio, às vezes com preocupação, às vezes como sujeito que observa também, né? Então eu tô no meio observando, mas eu tô aqui no meio do furacão também, né? A gente consegue ver de fora o furacão se a gente tá meio que dentro dele, né? Mas eu acho fascinante também e por isso que acho também que o seu podcast é essencial aí pra gente continuar falando dessas questões e trazer várias perspectivas, né? Hoje a gente falou sobre uma delas, enfim, mas continuem aí, galera. Ouçam os episódios. É massa demais. Por favor. É massa demais. É muito bom estar aqui. Ai, que da hora, hein? Que bom que você curtiu. Vamos terminar, então? Vamos. Eu vou fazer a pergunta meio difícil agora, hein? Essa é difícil. Eu vou fazer a pergunta que dá nome pro meu podcast. Eu quero saber se hoje você sabe dizer quem a Liv Cienza é, ou quem ela pensa que é. E podem ser respostas diferentes, né? Essas duas. Sim. Mas não sei. Geralmente eu faço as duas. Quem você é, não, quem você pensa que é, ou será que você é quem você pensa que é? É as duas, entendeu? Entendi. Perguntas difíceis de serem respondidas, né? Mas eu, assim, geralmente quando me perguntam, e aí eu vou devagar de novo, tá, gente? Mas eu vou concluir. Bora. Geralmente quando perguntam pra gente o que você é, quem você é, a gente responde com a nossa profissão, né? Só que eu acho que isso é um viés, assim, do capitalismo que eu gostaria de fugir dele, sabe? Porque a gente não é o que a gente trabalha, né? A gente não é o que a gente estuda. A gente é também essas coisas, mas não só, né? Então, quem eu sou? Eu sou uma mulher queer, né? Que tem uma esposa, que tem uma gatinha, que é filha, que é mãe de pet, que gosta de jogar, mas que também gosta de ver vídeo de unboxing aí, né? Que gosta de colecionar coisas de madeira, que às vezes sorri, às vezes chora, na maior parte das vezes tá ansiosa, que se medica, né, pra se adaptar ao mundo, que gosta de pensar que é uma boa amiga, mas aí meus amigos que vão ouvir podem me dizer se sim ou se não. Isso eu acho que quem eu penso que eu sou, mas é isso, quem a gente pensa que é e quem a gente é de verdade, depende de quem tá observando, né? Exatamente. E mesmo que a gente se olhe no espelho, a gente não vai saber com toda certeza quem a gente é. A gente é essa colcha de retalhos formadas pelas opiniões alheias e pelas nossas próprias, né? Enfim, a gente é essa personalidade, essa identidade formada desde criança até então, que é meio flexível, mas ao mesmo tempo não muito. E acho que é isso. Não sei se eu respondi, mas
Pô, total, pô. Respondeu bem. Eu acho que, ó, observando daqui, não sei os seus amigos, mas eu queria ser amigo seu. Eu acho que você é bom amigo vamos assim. agilizar isso daí, não tem por que não, ué. Vamos então? Vamos continuar trocando ideia, pô. Show, não, demorou então. Olivia, eu queria agradecer, cara, eu curti demais essa conversa, demais mesmo. Uma das coisas que eu mais curto de fazer esse tipo de podcast, como eu tinha dito no comecinho, é essa possibilidade de falar com as pessoas mais diversas, sabe? Uhum. Eu aprendo muito, né? E aí tem o rolê do TDAH, né? Que vira um hiperfoco cabuloso, né? Colocou dois juntos, então. Nossa, aí vai longe, mano. Eu aprendo pra caramba e assim... Eu adoro a conversa, adoro conversar e quando ela flui do jeito que ela fluiu aqui, sem, sabe, teve alguns programas, aqui eu acho que eu não tive tanto, mas no meu outro, que era sobre livros, teve alguns programas que tinha aquela ideia de você ter que ir lançando uma pergunta pra conversa evoluir. Entendi. Porque tipo, você ficava meio que assim... se eu não empurrar a conversa pra frente, ela não vai, sabe? É difícil. E aqui a gente foi embora na conversa sem freio nenhum. Nossas personalidades casaram aí e então... nossos TDAH também. Então eu agradeço muito mesmo de você ter topado estar aqui trocando essa ideia com a gente, mano. E é isso, quer dar um tchau, falar suas redes aí e tal. Não, se você puder me passar depois Passa o link do estúdio, dos seus amigos, essas palavras que aí eu coloco na descrição. Fechou. Do podcast. Pode deixar. Beleza? Eu só queria deixar meu muito obrigado aí também. Eu adoro conversar, adoro bater papo, conhecer gente incrível como você, que tem trabalhos incríveis como o seu podcast. Quiser chamar de novo, tamo aí, falar de outro assunto ou não. Demorou. Eu sempre adoro conversar. Mas as minhas redes são geralmente igual ao meu nome, que vai estar provavelmente aí no nome do episódio podcast, né? Se colocar Ciência aí no Twitter, Instagram, Facebook não, né? Eu não uso Facebook mais. Quem usa, né? Mas quem usa? Geralmente é Instagram e Twitter que eu uso mais. Pode me procurar, pode trocar ideia comigo, que eu adoro conhecer gente nova, fazer amigo e falar abobrinha por aí sobre psicologia e jogos, mas não só também. Mas agradeço demais, gente. Obrigadão por estar aí, por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. O episódio de hoje, como eu acabei de falar, foi uma conversa maravilhosa, sem freio nenhum, para todos os lados, do jeito que eu gosto. E semana que vem tem mais. E um abraço, tchauzinho. Falou, gente. O já famoso Momento Recadalhos. Aqui tem informação! Você que tá curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente, né? Aquele lance das estrelinhas lá que tem no Spotify, tem no Apple Podcast e em alguns outros agregadores. Mas assim, só vai lá, cara, se for pra você dar 5 estrelas pra gente, mano. Se quiser dar 2, menos, melhor não ir não, mano. Vai fazer outra parada aí que, né, ajuda mais, né não? Brincadeira, tá liberado, classificado do jeito que quiser. O Quem Você Pensa Que É tá disponível nos principais agregadores, no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, vários outros. Se você clicar lá no tal do sininho, sempre que eu soltar um episódio novo, o agregador vai te avisar. Tem também a possibilidade de programar para baixar automaticamente quando sair episódio novo. Eu, por exemplo, faço assim. Deixo já programado para baixar os meus podcasts favoritos automaticamente. Assim, a hora que eu entro no agregador para ouvir, já tá lá baixadinho, bonitinho, tá ligado? Ah, agora eu entendi! E se você tem um amigo que você acha que é digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho,
compartilha com ele, manda o seu episódio favorito para testar, para ver se ele está mesmo apto a estar no meio de nós, né? Que frequentando esse nosso rolê. Brincadeira, pessoal. Compartilha com a geral. Quanto mais pessoas, melhor. Tá todo mundo bem-vindo a colar aqui com a gente, mano. E ouvir, e trocar ideia, e dar opinião, e etc e tal. E esse simples ato de compartilhar nas suas redes, cara, ajuda bastante a crescer aqui o trampo, né? Dá uma bela ajuda pro trampo aqui, né? Por último, eu queria reforçar que as nossas redes estão abertas para você dar a sua opinião no Instagram, no e-mail, se você preferir, se você for das antigas, for do rolê de escrever e-mail e tal, né? Eu inclusive estou considerando, caso tenha algum retorno nesse sentido, de criar futuramente uma sessão para ler os e-mails, né? Um espaço para ver as opiniões de vocês no programa, entendeu? Mas aí tem que ter um retorno, né? Não adianta eu criar uma sessão e ninguém mandar e-mail. Não? A caixa de mensagem do Spotify e dos outros agregadores, sinal de fumaça, sei lá, o jeito que você achar que é melhor aí pra se conectar com a gente, né, mano? Pra dar sua opinião, pra reclamar, pra dar sugestão, tá valendo tudo. Eu quero conhecer um pouquinho mais das pessoas que estão aí ouvindo toda semana o Quem Você Pensa Que É podcast, certo? Vamos lá interagir com o tiozão aqui? Partiu?